Fala pessoal, chegando aqui com análise e opinião de Cruzeiro 0, Cuiabá 1, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Após assistir esse vídeo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e também compartilhe para que ele se torne mais relevante. O canal do Valuzeiro, que é apoiado por KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é registrado na KTO, usando o cupom VALU no seu primeiro depósito até R$100, a KTO vai te dar 20% em free bet para você se divertir, para você se palpitar. Também é oferecido o canal do Valuzeiro por Mapa do Carro, onde você consegue vender o seu veículo por até 60 minutos. Vou deixar aqui fixado nos comentários tanto o link para a KTO, quanto também o link para a Mapa do Carro. Pessoal, então vamos começar a falar de mais uma derrota do Cruzeiro na Série A 2023. Na verdade, a terceira derrota, o Cruzeiro que já perdeu para o Corinthians fora de casa, para o Fluminense dentro de casa e ontem voltou a perder dentro de casa para o Cuiabá por 1-0. Cruzeiro que não sabe o que é empatar ainda nesta Série A, são 3 derrotas e 4 vitórias da equipe comandada pelo Pepa, que ontem acabou apostando novamente na mesma formação que venceu o América, aquela formação que iniciou contra o América: Rafael Cabral, William Oliveira, Castan e Marlon, no meio-campo Machado, Ramiro e Neto Moura. Na frente, Wesley, Henrique Dourado e Bruno Rodrigues. O Pepa acabou não optando por repetir aquele meio-campo que atuou contra o Grêmio, quando ele escalou o Neto Moura, o Alisson e o Ramiro. Bom, o Cruzeiro começou relativamente bem, pressionando o Cuiabá, que jogava se defendia, se defendia com 5 e colocava, às vezes, à frente desses 5, 4 jogadores, ficava com um 5-4-1, em alguns momentos se transformava em um 5-3-2, em algum momento também se defendia em um 4-1-4-1, as linhas bem próximas, a reestreia do técnico também português, Antônio Oliveira. Um time marcando bem com as linhas no seu próprio campo, o famoso bloco baixo, e desta forma dificultando o Cruzeiro, mas que começou relativamente bem, trocando passes, enfim. O Cruzeiro, logo aos 27 minutos, pelo menos, criou a melhor oportunidade no Wesley, que ontem, para mim, fez uma boa partida. O Wesley pelo lado direito, só que, infelizmente para o Cruzeiro e para nós, torcedores cruzeirenses, ontem foi um dia, nós tivemos, por exemplo, o William e o Marlon jogando muito em algumas partidas, os dois arrebentando. E ontem foi um dia que, pelo menos na minha opinião, os dois não estiveram bem. O Bruno Rodrigues foi outro que não esteve bem. Os jogadores do meio-campo, o Machado, o Neto Moura e o Ramiro, quando terminou o primeiro tempo, eu ainda disse na transmissão no canal do Samuel Venâncio que, para mim, o Pepa poderia jogar uma moeda e qualquer um desses 3 que fosse substituído não teria problema. Aliás, eu teria voltado para o segundo tempo com 2 mexidas. Eu tiraria o Henrique Dourado, acho que ele não conseguiu ajudar da maneira que o Pepa esperava, mesmo se tratando de um jogo mais físico, com um adversário mais fechado, com um campo ruim que não facilita a troca de passes. Lembrando, o campo ruim é um fator, mas não é a desculpa nem do Pepa e nem minha, pelo menos aqui na minha análise, para a derrota do Cruzeiro. Até porque o Pepa também falou na própria coletiva que, apesar disso, o Cruzeiro deveria ter jogado muito melhor. Enfim, eu teria voltado da seguinte maneira no segundo tempo. Teria tirado o Felipe Machado, colocado o Neto Moura para fazer essa saída como primeiro volante, porque no meu entendimento o jogo pedia uma melhor qualidade na saída de bola, uma melhor qualidade de jogadores que têm a capacidade de passe. E por mais que o Neto Moura fosse e foi um dos jogadores que não estava bem, inclusive o lance do gol, ele é superado no duelo individual. O Pepa falou a respeito disso.
Foi uma noite em que os jogadores não estiveram bem tecnicamente, não tomaram boas decisões. O Cruzeiro deveria ter tido mais paciência para trocar mais passes próximo um do outro para conseguir achar os espaços contra o Cuiabá, do que eventualmente ficar esticando bolas, como tentou em algumas oportunidades, porque se você ficar tentando esticar bolas de um lado para o outro com um time que tem 5 ali na última linha, você não vai conseguir achar nem o atacante livre do lado esquerdo e muito menos do lado direito. O Pepa falou a respeito dessa paciência que o time deveria ter tido. Enfim, não teve. Eu voltaria para o segundo tempo com o Felipe Machado substituído, com o Neto Moura fazendo o primeiro volante como fez contra o Grêmio. A gente viu, deu muita qualidade. Inclusive o lance do primeiro gol do Cruzeiro começa nos pés do Neto Moura. Teria colocado o Ramiro na dele, do lado direito, e o Alisson, que além de ajudar o Cruzeiro a chegar à frente, teria solucionado uma questão. O Cuiabá teve as suas melhores alternativas pelo lado direito, com o Jonathan Cafu, que ganhou a maioria dos duelos individuais para cima do Marlon, e com o Fernando Sobral encostando por ali. Inclusive, é daquele lado que sai o gol, do lado esquerdo defensivo do Cruzeiro e o lado direito de ataque do Cuiabá. Então, você coloca o Marlon, você resolve, na minha opinião, algumas questões. Claro, pessoal, não estou dizendo que foi por isso que o Cruzeiro não venceu o jogo, não, mas eu, pelo menos, fiz uma leitura diferente do técnico Pepa. O Cruzeiro toma o gol do Daverson aos 36 de cabeça, em um lance que, para mim, o cruzamento não deveria ter existido, deveria ter sido evitado pelo Neto Moura, que não consegue. O Fernando Sobral faz o cruzamento. Acho que o Daverson aparece muito bem de cabeça numa situação em que não teve nenhuma responsabilidade o Rafael Cabral, e a defesa não teve a capacidade para cortar, exatamente por conta do cruzamento, que foi muito bem feito. Só que o Pepa volta para o segundo tempo. Foi uma noite realmente infeliz do Cruzeiro, tecnicamente, e eu considero que o Pepa não fez a melhor mexida na volta do intervalo. Ele saca o Neto Moura, deixa o Cruzeiro com os dois volantes, com o Ramiro e com o Felipe Machado, volta com o Gilberto e coloca o Gilberto e o Henrique Dourado lá. Pois bem, o meio-campo do Cruzeiro ficou com a seguinte formação: os dois volantes, o Machado e o Ramiro. Ele coloca do lado direito o Wesley, do lado esquerdo o Bruno Rodrigues, e centralizados o Henrique Dourado e o Gilberto. A ideia do Pepa, ele não falou isso claramente, mas eu entendi que era, do lado esquerdo, associar o Bruno Rodrigues com o Marlon e do lado direito o Wesley com o William. Só que em um dia que os laterais não estão bem, essa bola eventualmente não chegava para os dois homens de área que ele colocou. E pior do que isso, na coletiva até o Samuel Venâncio perguntou: a gente viu o Gilberto saindo para o lado esquerdo e o Bruno Rodrigues se aproximando do Henrique Dourado. Ou seja, não é a característica principal do Gilberto jogar aberto pelo lado esquerdo. Então o Cruzeiro, na minha opinião, ficou desarrumado. E mais, acho que ele demorou muito a colocar o Alisson dentro de campo, já que ele disse também na coletiva que acabou optando pelo Henrique Dourado por conta do cansaço que ele, Henrique Dourado e Gilberto estão acumulando, mas também pela característica do jogo mais físico, por conta de um campo que não permitia que o Cruzeiro trocasse tantos passes. Eu acho que ele deveria ter feito a mesma leitura com relação a colocar um jogador mais físico, ou melhor, o mais físico dos meio-campistas como titular. O Alisson deveria, dentro dessa própria estratégia que o Pepa traçou para o ataque, ter iniciado também como titular, ou já pelo menos ter retornado para a segunda etapa. Ele entra apenas aos 15 minutos. Bom, pessoal, Cruzeiro perde um jogo dentro daqueles jogos que eu disse, do grupo dos 10, né? Que o Cruzeiro faz um campeonato à parte, muito importante. Eu já disse os 10 aqui, vou repetir mais uma vez: Botafogo, Vasco, São Paulo, Red Bull Bragantino, Santos, Goiás, América, Coritiba, Cuiabá e também a equipe do Bahia. O Cruzeiro perde para o Cuiabá, havia ganhado nesse campeonato à parte do Santos, do Red Bull Bragantino, e perde para o Cuiabá dentro de casa, uma derrota muito doída por conta deste
confronto direto. Eu não acho que o Cuiabá vá arrancar tantos pontos assim fora de casa. Cabe ao Cruzeiro agora, no retorno, ir até a Arena Pantanal, um lugar que é muito difícil, clima quente. O Cuiabá é muito mais forte dentro de casa do que jogando fora de seus domínios. Mas também foi uma noite em que, repito, os principais jogadores tecnicamente do Cruzeiro, ontem não teve nenhum, pelo menos na minha opinião, mais ou menos. O William fez uma partida mais... Não, foi uma noite ruim do conjunto como um todo, mas especialmente dos principais jogadores que o Cruzeiro pode contar, porque lembrando também, já foi a terceira partida do Cruzeiro sem o Matheus Vital, e especialmente sem o Matheus Vital poder ser utilizado. Eu acredito que, independente dos minutos que o Alisson possa jogar, seja 15 ou 25, ele não pode mais iniciar essa formação de meio campo que o Cruzeiro fez tanto quanto fez contra o América e colocou ontem novamente. Pelo menos para mim já está mais do que provada que essa formação não rende aquilo que o Pepa esperava. Espero que ele entenda também desta forma e já no jogo contra o Flamengo faça uma outra formatação. Qual formatação? Eu tenho preferência por aquele meio-campo que iniciou a partida contra o Grêmio, com o Neto Moura, Ramiro e o Alisson. O Cruzeiro vai seguir se preparando, o Flamengo joga hoje ainda, uma boa oportunidade para o torcedor do Cruzeiro acompanhar esse Flamengo hoje na Libertadores contra a equipe do Nublense. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço, vem comigo, tô contigo. Até a próxima.